Sejam todos bem-vindos a mais um The Lambis Goia Cast. Hoje nós voltamos aqui para falar daquela pataiada da Disney. Vamos falar hoje da cidade, do puleiro, dessa turma divertida aí que a gente gosta tanto. Vamos falar de Patópolis. E para falar de Patópolis, eu trouxe aqui meu amigo Renegado. Opa, tudo bem? Vamos ver como é que vai ser hoje. Beleza. E ele, o grande especialista de patos, né? Não fez biologia, mas é um especialista de pato, Marco Ramones. É isso aí, apesar de não ter nascido em Patópolis. É isso aí. Então vamos lá falar de Patópolis. Você está ouvindo Lambisgoia Cast. Como é que é essa coisa para vocês assim de cidades fictícias, né? Nas histórias em quadrinhos a gente tem muitas cidades fictícias que ficaram no imaginário, né? Patópolis, Metrópolis, Gotham City, por aí vai, né? Fora as próprias reais mesmo, que são beiram fictício. A Nova York do Homem-Aranha, para mim, é muito fictício, né? Como Mansão dos Vingadores, Prédio Quarteto Fantástico, é um outro mundo também. Como é que vocês veem essas coisas, assim, de como a gente incorpora essa coisa de cidades fictícias no nosso imaginário? Eu confesso que eu gosto muito dessas criações, né, de cidades, aquelas que não existem. Apesar de que é bacana, né, você imaginar que, por exemplo, Nova York é uma cidade que existe e ela aparece lá nos quadrinhos com aqueles super-heróis, né? E quando a gente é criança, a gente fica até imaginando, poxa, Nova York para ver o Homem-Aranha balançando nos prédios, aqueles super-heróis todos voando pela cidade, né? Mas as cidades fictícias, cara, eu acho que elas criam um mundo assim tão à parte, tão mais bacana, certo? Que pelo menos isso para mim é uma coisa muito pessoal, que a vontade de eu visitar, confesso a você, a vontade de eu visitar uma Patópolis, uma Gotham City é muito maior do que eu visitar de verdade uma cidade que existe, certo? Lá nos Estados Unidos. Uma coisa mesmo gostosa, assim, de você imaginar. É um outro mundo, entendeu? E assim, como eu de todas essas cidades, né, como eu sou um fã incondicional, né, da turma Disney, são os quadrinhos de minha preferência, então eu realmente gostaria de estar entre os patos lá em Patópolis. Pô, cresci vendo a fascinação da você poder visitar a Caixa Forte, né? O laboratório do professor Pardal, e na casa do Pato Donald, lá onde fica a confusão dele com os três sobrinhos, né? Ou os outros integrantes dos personagens da Disney, né? Que a gente uma das coisas que a gente acho que a gente já comentou aqui no episódio anterior que na Disney, aqui no Brasil, na verdade, o nome da cidade é Duckburg, Duck de pato, né? E aqui no Brasil traduziram para Patópolis. Só que nos Estados Unidos são duas cidades diferentes. Uma é Duckburg e a outra é Mouseton, Mouse de Camundongo, né? De Mickey Mouse. E aí, o Pato Donald, Tio Patinhas, os patos, eles moram em Duckburg. E Mickey e Pateta, eles moram em Mouseton. Então, Exatamente. por isso que você nas histórias em quadrinhos, pelo menos, você não tem muita interação entre os patos e o Mickey e o Pateta, a turma do Mickey e do Pateta. Eles Uhum. ficam separados, porque são de cidades diferentes. Mas só que quando veio aqui no Brasil, Mouseton não existe. Tudo chamado de Patópolis. Mesmo nas histórias, por exemplo, são histórias separadas, porque eles trazem histórias dos Estados Unidos que são traduzidas aqui. Aí você vê, por exemplo, uma história que foi traduzida do Pateta com o Mickey, as aventuras dele, só que eles chamam a cidade de Patópolis, a cidade deles também aqui no Brasil. Exatamente, Renegado. E, inclusive, isso é um caso único aqui no Brasil, porque, por exemplo, só para te dar um exemplo de outros países em que os quadrinhos deles são famosos e onde são criadas histórias da turma Disney. Na França, por exemplo, também as cidades são divididas, né? Que é em Mickeyville e Donaldville, a cidade do Mickey, a cidade na Itália, né? Que é o grande produtor, um dos grandes produtores atualmente, né? Ao lado da Dinamarca, dos quadrinhos Disney. Tem também a Topolinia, que é a cidade dos ratos, né?
que vem de topo, que é rato, né, em italiano, e Paperópoli, que é onde vivem os patos. Então, há essa diferenciação também. Então, lá, quando acontecem esses crossovers, vamos chamar assim de um crossover, né, juntando os dois universos, as duas cidades, é sempre um grande evento, né, quando acontece de misturar os personagens. Aqui, para a gente, já é tranquilo. Desde que os quadrinhos Disney começaram a ser produzidos pela editora Abril, não só produzidos, mas traduzidos a partir de 1950, juntou tudo, até para facilitar. Juntou tudo, todos os universos numa única cidade, que é Patópolis. Patópolis, né, Duckburg, criada por Karl Barks. Mas o que eu acho engraçado é que eu olhando aqui pela internet, fui procurar um mapa de Patópolis, aí tem, como eu estava conversando aqui antes de entrar, né, eu estava conversando offline ainda, tem mais de 50 mapas de Patópolis. E tem eu achei que o mapa de Donaldville, que é em francês, e o mapa, você olhando por cima, o mapa, pelo menos esse mapa que eu achei, é igual a cabeça do Pato Donald. A boca, aquela boina de marinheiro, tudo. O mapa da cidade é igual. É para você ver como cada autor, né, tem a sua visão, né, da cidade. E como a gente havia até falado em off aqui, tem um mapa muito interessante, que é o que eu mais gostei, que eu publiquei inclusive no meu livro, que foi feito na Alemanha. E esse mapa cabe aqui para nós leitores brasileiros, porque ele transforma numa cidade só também os dois universos. Então, nesse mapa tem a casa do Mickey, tem a casa do Pateta e de outros personagens ligados nesse universo, assim como do universo dos patos também, tudo numa única cidade, que é como eu realmente, a minha visão, até por ter me acostumado como leitor brasileiro, na minha visão é assim que tem que ser, entende? É uma cidade só, apesar do nome. Até porque, por exemplo, o nome Ratópolis, onde está o Mickey, não só tem rato lá, o Pateta não é um rato, o João Bafo Jones é um gato, a Clarabella, que é do mesmo universo, é uma vaca, com todo respeito. E assim vai. O Horácio é um cavalo. Não, eu ia dizer que é engraçado, a gente tá com a terminologia tão pesada de super-herói na cabeça, que a gente tá falando de cidade e usa um referencial de universo o tempo todo, né? Sim, exatamente. O universo editorial, digamos assim. Bom, vamos falar então um pouco dos pontos, vamos chamar de ponto turístico, vamos dizer, as localidades importantes da cidade. Com certeza, o mais... Desculpa, negador, acho que eu te atrapalhei. Você fala primeiro. Não, pode falar. Ah, tá legal. Eu acho que ninguém aqui duvida que o maior ponto turístico, o ponto mais conhecido de Patópolis é a Caixa Forte do Tio Patinhas. Inclusive, ele é um local em que praticamente de todos os pontos da cidade ele é visto, né? Porque ele fica numa colina, né? A colina Mata Motor, em que um século antes ou menos do que isso, né? Em que se passa essas histórias do Tio Patinhas, criado por Karl Barks, havia o Forte Patópolis, né? Forte Patópolis, que foi montado por Cornélio Patos, que é o fundador da cidade de Patópolis. Então, na verdade, aí já tem um outro ponto turístico também, que é a estátua de Cornélio Patos, também o fundador da cidade. Então, esses dois pontos, eles são conhecidíssimos, né, para qualquer leitor dos quadrinhos Disney, e sempre aparecem nas histórias, em quadrinhos. Inclusive, há histórias assim que não são do Tio Patinhas, mas em que em algum momento no cenário aparece lá a Caixa Forte aparecendo assim lá no fundo, enquanto os personagens andam pela cidade. Assim como a estátua de Cornélio Patos também. Cornélio Patos, que também é ancestral do Pato Donald, né? Exatamente. Ele é Kuten, que a gente falou já da árvore genealógica, né? Ele é Kuten, Cornelius Kuten. Isso, ele é do lado da família da vovó Donald, que no original é Kuten. Kuten é um tipo de ave aquática também semelhante ao pato. Aliás, me desculpe, renegado, posso fazer um adendo aqui em relação à pronúncia da vovó? Inclusive, é algo que eu até confirmei com artistas Disney brasileiros da época. Que, na verdade, a pronúncia certa, e até como eu falava desde criança, é Donalda, exatamente porque é o nome aportuguesado de Donald. Até porque é um nome que não existe
em inglês, né? É Donald, mas não tem Donald. E essa é uma pronúncia aportuguesada e por isso a sílaba tônica mesmo é nau. Então, Donalda. Sim, eles aportuguesam vários nomes, vários personagens. Por exemplo, o Ginzas e o Luizinho são aportuguesados. Huey, Dewey e Louie. Se você vê, Exatamente. até no Harry Potter, você vê os irmãos daquele, que é o Ruivo, a família Ruiva, é o Weasley, né? Aí tem Carlinhos, aí tem os únicos, acho que os únicos originais ali, nomes, são os personagens principais, que é o Harry Potter, o Ronald Weasley e a Hermione Granger. Aí não mudaram. Inclusive, uma opinião minha, eu gosto quando são feitos esses nomes assim, nos quadrinhos Disney, claro, nos quadrinhos infantis. E atualmente, sempre que aparece um nome de um personagem, inclusive figurante, assim, nos quadrinhos, por exemplo, atualmente da Culturama, vira e mexe, eles colocam um nome que não é portuguesado. Às vezes o nome é original, porque o nome original às vezes não soa difícil de se dizer e tal, mas ainda assim eu não gosto, não sei, é uma coisa muito minha, entendeu, com relação a isso. Por exemplo, Dickney, um personagem que apareceu assim, o nome de um figurante, algo desse tipo. Eu não acho legal, entendeu? Eu podia botar, sei lá, Dãozinho, Dico, alguma coisa, entendeu? Para ficar uma coisa bem mais. Eu não sei, cara, é estranho. Eu odeio isso, que não pode fazer isso no quadrinho, por exemplo, de super-herói ou outro tipo de quadrinho. Mas num quadrinho assim, bem despojado, bacana, divertido, assim, eu acho bem interessante. Mas é aquela coisa, tudo, aquela carga aquela bagagem que eu tenho já desde criança, crescendo com isso daí, então fica muito enraizado. Talvez seja coisa de conservador mesmo, dos quadrinhos. Mas também ajuda porque, por exemplo, nós somos adultos, pra gente tá tudo bem, mas pra criança, por exemplo, eu não falo inglês, não falo inglês direito, sabe uma ou outra palavra, entendeu? Embora de hoje em dia saibam bastante, mas é mais fácil para eles entender ou se identificar com nomes do dia a dia deles. Certo, concordo. Mas onde estávamos mesmo, né? Em Patópolis, passeando por Patópolis. Isso. E o Cornelius Patos, né? Cutem. Cornélio Patos. A estátua dele fica num parque de Patópolis, né? Até eu esqueci, numa praça, num parque. Exatamente. Varia muito, assim, mas é sempre como praça mesmo, assim, ali destacado, né, em algum canto. E quase nunca em maior destaque do que a Caixa Forte, né, que deveria ser, né? Mas é coisa do Tio Patinhas. A referência da cidade é o Caixa Forte, né? Exatamente. Mas é bem cidade americana pequena, assim, melhor. Cidade americana de maior porte, mas que não é nenhuma megalópole. Quando você chega lá, cara, você vai olhando de longe, assim, tem 4, 5 prédios, assim, a capital do Mississippi mesmo. Tem uns 5 prédios, nada mais. Mas aí acaba a discussão. Na verdade, Patópolis pode não parecer, por causa de todas as suas tomadas muito curtas, assim, nos cenários, mas ela é uma grande metrópole. E isso, ao longo do tempo, já foi mostrado por meio de vários artistas, né? Karl Barks, em alguns momentos, mostrou isso, com algumas tomadas panorâmicas, né, em que Patópolis lembra muito Nova York. E quem sempre gostou, e continua, porque ainda continua ativo, a fazer essas tomadas amplas, assim, essas imagens, às vezes, de quadro inteiro, mostrando uma Patópolis gigantesca, é o Marco Rota, o desenhista italiano, que é digamos assim, é um seguidor, né, de Karl Barks, né? O estilo gráfico muito parecido, a narrativa gráfica dele é quase idêntica, né, digamos assim, apesar de que ele tem o seu sua própria identidade. Mas ele costuma fazer isso. Já vi também, inclusive, recentemente, uma capa da revista Culturama, que saiu, uma capa criada por um desenhista italiano, que mostra o Tio Patinhas pendurado num prédio, como se estivesse pintando o prédio, e você vê por trás no cenário o tamanho dos prédios e aquela, assim, você olhando assim ao longo do horizonte, não se acaba a cidade, entendeu? E com dezenas, centenas de arranha-céus. Então, logicamente, quando se faz um mapa desse tipo, aqui não vai colocar algo tão grande assim, até porque a ideia é mostrar, por exemplo, nesse mapa que eu falei que tem no meu livro, tem vários pontos que fica dizendo onde fica a casa de tal personagem. Então, a intenção é mais essa, né?
de mostrar uma cidade, aquela parte da cidade que é mais identificada, né, que traz mais a lembrança, né, uma lembrança da cidade ao leitor. Uhum. Eu acho também, como a cidade dos Estados Unidos, tem a parte do subúrbio, né, que tem casas, em vez de prédios, e Isso, exatamente. você vê, por exemplo, eu não queria trazer logo isso à pauta, mas porque vai ficar para depois isso aí. O desenho de DuckTales, tem o antigo, o novo muito também, mas eu me lembro bastante do antigo que mostrava eles andando, aí tinha casas, acho que os sobrinhos, né, eles correndo, vamos pro parque, vamos para não sei onde. E aí tinha casa. Só que tinha momentos que tinha prédios. Por exemplo, eles estavam Sim, sobrevoando de helicóptero e isso, tinha nessas prédios, tomadas de... principalmente da área portuária. Ou assim, parecia ser um distrito comercial da Nos cidade. Estados Unidos tem essa coisa que só o centro comercial é que tem muito prédio. Essa é tudo coisa. É casa pequena, nada muito grande, não. Uma coisa exceção de Nova York da vida, assim. Pois é. Mas já que a gente tá entrando nisso correndo, os garotos correndo, tem também, eles têm um estádio, né, em Patópolis. E não é uma coisinha pequena, é um estádio grande mesmo. Mas isso é comum lá nos Estados Unidos, né? Cidades pequenas, parece que ficam anexadas aos colégios, às escolas, porque aí são estádios o que eles chamam de futebol lá nos Estados Unidos, né? Que eu não sei Para porque que se chama eles. futebol. Os ingleses chamam de grid roll. Ele joga com a mão, né? Joga com a mão, é foot. Não, tudo bem. E até sobre isso, desculpe, pode continuar. Não, só queria dizer que o nome que eles chamam, o nosso futebol, eles chamam lá de soccer. Que é uma corruptelazinha, né? Inclusive do próprio nome da FIFA, pra você ter uma ideia. Mas Não. é isso. Aí, agora, o interessante é que o estádio, né, logicamente, que quando foi criado, a ideia não era para o futebol que a gente conhece, né? Quando era citado nas histórias do Barks e tal. E como nos Estados Unidos não se produz mais quadrinhos Disney há muito tempo, então qualquer história que você olhar agora, ler do quadrinho Disney, esse estádio tem sempre futebol rolando, sempre. Eu me Então é um lembro, estádio de futebol de fato, de soccer. mas eu me lembro de uma história que aconteceu no estádio, que aconteceu uma corrida. Só que a corrida tipo assim, cada um, o tio Patinhas ia apostar contra, eu acho que era um sultão, alguma coisa assim, aí ele vinha de outro país, né? Não dizia qual era o país, mas ele vinha lá do Oriente Médio. E eu acho, e o tio Patinhas ia apostar, cada um ia apostar com um animal que eles tinham, que era o animal mais rápido. O tio Patinhas ia apostar com um cavalo e o sultão ia botar para correr um tigre. Aí eles Sim. inventaram vamos fazer o cavalo ficar mais rápido, vamos fazer ficar mais leve. Aí chegaram os sobrinhos, tipo, Patinhas começaram a inventar moda. Aí eu acho que não me lembro, acho que foi o professor Pardal emprestou deu um negócio para o bicho tomar. Não, é uma forma que ele tinha que fazia ele ficar mais leve. Aí os sobrinhos foram lá no laboratório, pegaram, não sei o quê, foram lá e fizeram o cavalo beber. Só que o cavalo, ele começou a flutuar que nem um balão. Tô lembrado dessa história. Aí, caramba, aí eles começaram. Aí, como é que a gente vai fazer? Aí eles começaram a botar algum tipo de pó de chumbo pra ficar, assim, pra ninguém perceber e ao mesmo tempo pesar, o bicho ficar pesado. Só que ele ficou flutuando perto do chão, entendeu? Aí, caramba, porque eles inventaram isso daí ficar mais leve, porque você vai com um tigre é veloz pra caramba, tal. Aí, que correu com o tigre. Aí chegou na hora e falou assim, caramba, vai ter que ser assim mesmo. Aí botaram lá, aí quando o cavalo ficou lá flutuando perto do chão, aí chegou o sultão com o tigre, né? Aí chegaram e abriram a jaula pra botar o tigre lá no páreo, pra botar um do lado do outro pra começar a corrida. Só que quando o cavalo viu o tigre, ele disparou, cara. Aí não lembro, eu acho que ele foi embora do. Ele fugiu e foi embora do estádio. Aí então ele se ausentou, aí o sultão perdeu. O tio Patinho ficou pé da vida. Cara, isso é muito bacana. Você voltar no tempo com essas histórias. Ele tinha apostado, acho que alguma coisa com o sultão. Caso ele vencesse, ia ganhar alguma coisa. Não lembro se era dinheiro ou se era eles estavam querendo o mesmo contrato de alguma empresa. Também fala bastante também de uma história de um desenho animado dos DuckTales, um episódio. Eles estão parando os sobrinhos de Patinhas, eles pegaram alguma traquitana lá uma bugiganga do professor Pardal que fazia parar o tempo. Aí eles
Porque eles, tipo assim, aí eles conseguiam, eles tinham que fazer o dever de casa, e aí eles perdiam muito tempo fazendo o dever de casa, eles queriam aproveitar mais o dia pra brincar. Aí eles foram lá pegar esse negócio, aí paravam o tempo, faziam o dever, aí corriam pro parque. Aí tinha uma hora que eles estavam indo, eles fizeram o dever, pararam o tempo, e fizeram o dever e iam correr pro estádio pra assistir um jogo lá. Aí nisso que eles estavam chegando, os irmãos Metralha estavam assaltando a bilheteria. Aí quando eles chegaram lá, que o tempo parado isso, eles estavam chegando correndo, aí eles foram lá, o guarda tava, os irmãos Metralha amarraram o guarda, aí eles foram lá, desamarraram o guarda, pegaram a arma do guarda e botaram na mão do guarda. Aí, tipo assim, os irmãos Metralha, cada um tava segurando uma arma também, um revólver. Eles tinham um revólver da mão de todos os irmãos Metralha e trocaram, em vez de tirar uma arma e colocar uma banana. Aí pum, fizeram o tempo voltar ao normal, né? Continuar correndo. Aí nisso os irmãos Metralha ficavam assim, caramba! Quer dizer, não é que o tempo parava, o tempo, eles conseguiam se mover muito rápido, entendeu? Aí parecia que o tempo estava parado. Aí, o tempo voltou ao normal, aí os irmãos Metralha, o guarda viu que estava solto, aí começou a atirar. Os Metralha, ele tá atirando na gente, vamos atirar de volta. E caramba, eles estavam com banana. Aí eles caíram no chão, e pior ainda, além deles botar a banana, eles amarraram os cadastros dos sapatos dos irmãos Metralha. Aí o Metralha caiu no chão, porque não conseguiu correr. Aí eles foram se movendo, em vez de ir pulando, eles foram se movendo que nem qual é o nome? Taturana, pelo chão, até o carro e fugiram. Até os irmãos Metralha depois descobriram, calma, não sei o que aconteceu, aí descobriram que aí mais tarde no episódio descobriram que era os sobrinhos dos Patinhas que tinham esse aparelho. Aí eles roubaram o aparelho e foram lá e começaram a roubar a caixa forte. Aí o tio Patinhas foi lá, que tem aquele cofre, né, cheio de dinheiro, né? Aí ele foi lá no cofre e aí, como ele ficava se movendo rápido, aí parecia que tava tudo parado, o tio Patinhas ficava olhando o cofre e o cofre ficava esvaziando. Um pedaço de cada vez. Um pedacinho de cada vez. Que os homens entravam, pegavam um tanto de dinheiro e saíam. Aí voltavam, pegavam. Aí só via sumindo parte do dinheiro e o negócio esvaziando. Muito engraçado. O Renegado, eu acabei me lembrando aqui que a gente está fazendo esse podcast sobre Patópolis, e Patópolis foi criada em 1944. Então, neste ano, 2024, está fazendo um ano robusto aí. Acho que são o quê? 70 anos, é isso? Ou eu estou enganado? 80 anos. Então, está fazendo 80 anos. Patópolis, Duckburg, foi apenas citada, em 1944. E depois começou a sempre ser mencionada nela e mostrado mais detalhes da cidade, né, para que Barks começou a fazer isso, para mostrar, né, para dar aquela sensação ao leitor, né, de uma cidade de fato, uma cidade única, né, de fato. Não qualquer uma dos Estados Unidos, assim, mas apenas uma cidade própria, né? Que, na verdade, faz parte, né, do também estado fictício, né, da Calisota, né? Que é uma mistura de Califórnia com Minnesota. Calisota, ou Calisota, como a gente queira chamar aqui para portuguesar, né? Que é um nome fácil de aportuguesar, né? Uhum. Ou seja, ela não é a única cidade, não é um país, não é a única cidade e tem outras cidades ao redor também, como Gansópolis, que é a mais famosa depois de Patópolis, né? Mas é uma cidade bem engraçada que tem, por exemplo, os irmãos Metralha, eles têm um esconderijo. É uma casa que fica... casa toda de madeira, um casebre lá, que fica do lado de fora da cidade. Mas facilmente encontrável, né? Facilmente encontrável, né? E sempre que eles fogem da prisão, ou estão na prisão, eles estão ali. E a polícia não vai até lá prender eles. Acaba prendendo eles, por exemplo, eles estão assaltando um banco, ou estão fazendo alguma coisa, aí a polícia prende ele. Mas a polícia não vai lá, não sabe onde fica o esconderijo deles, não vai lá prender eles. Idiosincrasias, né, de Patópolis. A velha casa do professor Pardal, com aquele enorme telescópio lá com um olhão assim em cima, né? E aquela indefectível placa Inventos sob encomenda. E uma casinha, aí a casinha dele, o laboratório, né, a oficina dele é toda de madeira, não tem, como a gente já falou em um episódio anterior, não tem segurança, não tem nada, qualquer um entra ali, rouba o que quiser. Pois é um contrassenso, né, cara? Ele deveria ter inclusive ele faz os maquinários anti-roubo, né, anti-ladrões para o tio Patinhas, e não faz um para ele próprio, né? Uhum. O professor Pardal, ele não tem sobrinho não, né? Tem o Pascoal. Tem. Pascoal. É o Pascoal.
que é tão inteligente quanto ele. E é um inventor também, é um mini inventor. Ah, Que é bom igualzinho a saber. ele, só que usa calção em vez de calça comprida. E ele tem tudo na cidade. A gente tá falando do lado de fora. Do lado de fora da cidade tem a casa da avó Donalda, né? Isso, Que tem é, o casa não, sítio do fazenda. Ortigão, fazenda, o sítio do Ortigão Qual, também. qual, qual o lance do Ortigão? O tio Patins quer comprar as terras dele, é isso? Não necessariamente, já aconteceu em alguma história, uma outra história assim, mas não tem uma. A ligação entre eles é mais do Ortigão, é mais com Donald e Peninha. E muito com relação a que os dois, como repórteres, né, da Patada, sempre costumavam ir lá para fazer alguma matéria, alguma coisa assim e tal, e sempre eram escorraçados de lá, né, com aqueles trabuco lá, o bacamarte, sei lá como é que se chama. E a Ortigão é aquele redneck antigo que é eremita e não quer ninguém na propriedade dele. Quer ficar sozinho Isso, ali. Quem exatamente. entrar, ele recebe a bala. Pois é. O Urtigão, ele continua tendo muitas histórias produzidas na Itália. Vira e mexe, tem histórias dele lá. Não é que ele seja tão popular, mas ele goza de um certo prestígio lá. Embora eu não goste das histórias do Urtigão produzidas lá, porque eu acho que o conceito que eles têm os italianos têm como é que se diz, caipira, né? Lá não tem caipira. Então é muito diferente, entendeu? Do que a gente sabe aqui, que a gente tem um conhecimento do que é um caipira, um cidadão do interior, né? Que aqui nas histórias do Urtigão criadas pelos brasileiros, por artistas brasileiros, tem muito desse clima, muito. Inclusive o Urtigão ganhou um título próprio aqui, né? Uma revista própria aqui. Que fez muito sucesso. Fez muito sucesso, muito, bastante sucesso. Só com histórias produzidas aqui no Brasil. Claro, tinha alguns vindos de fora também, mas a maioria, via de regra, toda Eu edição era uma história criada aqui. gostava de juntar ele muito com o Peninha. Imagina os dois juntos. Ambos criações lá do Disney Studio Program, né, lá nos Estados Unidos, na década de 60. Criações que estrearam primeiro fora dos Estados Unidos, só depois é que os leitores americanos conheceram. E ambos fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Uhum. A gente, qual é o nome? Eles têm um aeroporto em Patópolis, tem um aeroporto internacional também, né? Sim, sim. E se Eles têm brincar é tudo do tio Patinhas, porque o que ele tem de avião ali, de Boeing, de avião pequeno e tal, é incrível. É bom. As linhas aéreas Bom ser- Patinhas, Mas aí tem também, ele briga com o Patacôncio. A Patacôncio também é dono de um pedaço ali. Tem pois os é. seus rivais. Aí eles têm, deixa eu ver, outras localidades importantes aqui. Tem os. Vou dizer, só para falar, tem a casa do Pato Donald, né? Então, obviamente, a gente já sabe, é um ponto importante Patópolis das histórias. E ele tem um vizinho chamado Silva, né? Aqui ficou traduzido como Cara, Silva. Silva. Nossa, como eu gosto, cara, do confronto do Donald contra o Silva. É sensacional, cara. Minha infância foi maravilhosa vendo esses vizinhos brigarem. Nossa, sensacional. Silva O, criado pelo Karl Barks. Ah, é? O Criado Silva. pelo Karl Qual é o nome dele? Porque Silva é aportuguesado, né? Você sabe qual é o Barks. nome dele Com em certeza. inglês? Eu me lembro de uma história de abóboras, né? Que estavam produzindo, não sei se era perto do Halloween, que eles estavam produzindo abóboras e eles começaram a brigar. Aí um jogava abóbora. Aí eles têm aquele negócio, um reclama. Porque é aquele vizinho. Porque os dois são vizinhos chatos um do outro, né? Se um faz barulho, o outro reclama. Se é qualquer coisinha, o outro reclama. Aí ficam brigando ali, né? Cara, eu gosto muito, muito também das histórias Donald contra o Silva produzidas aqui no Brasil. Deu para ver que eu sou um fãzaço, né, do humor Disney criado aqui no Brasil, né? Porque, cara, tem muitas loucuras, tem coisa que a gente se identifica com os vizinhos da gente, cara. Porque vizinho chato é que não falta, né, cara, na vida de qualquer um, em algum momento na vida. E o engraçado é que a caracterização, né, do desenho física, assim, do Silva, nos quadrinhos brasileiros é o mesmo do criado pelo Barks. O que não acontece nas HQs criadas na Dinamarca, na Itália, em que o Silva é bastante diferente E, na verdade, na Itália, eles criaram um outro vizinho, que é muito chato também, com outro nome, totalmente diferente do Silva, e que eu ainda não me identifiquei. Para mim, o vizinho chato é o Silva. Não tem como. Eu esqueci até o nome desse novo personagem. Para mim é tão distante esquecer
que apesar de estar sempre aparecendo nas histórias, né, que publicadas pela Cultura, que realmente não sei porque é que eles ignoram o Silva. Mas o Silva ainda aparece bastante nas histórias criadas na Dinamarca. Pronto, beleza. Mas assim, vocês dão razão pro Silvio em algum momento, porque o Pato Donald é chato pra caralho também, né, cara? Cara, mas Os chega um dois momento que não dá pra saber não quem é que tem, quem é que não tem razão, cara. A coisa se perde, porque são motivos tão idiotas assim, sabe, bestas, cara, que eles mandam ver lá E assim, nenhum quer desistir. Eles chegam a extremos absurdos, cara. Entendeu? De destruir a casa totalmente um do outro. Uma coisa maluca. Tem mais algum ponto importante em Patópolis que a gente não falou? Patópolis tem de tudo, mas também tem um shopping, tem cinema, tem um museu, tem a prefeitura, tem a escola, tem tudo. Tem as docas, deixa eu ver. Não sei, já falamos da fazenda da vovó Donalda, da Caixa Forte, do esconderijo dos metralhas. A casa do Pardal. Eu acho que é isso mesmo. Falamos até do Patacons, né? O Patacons tem uma caixa forte também. Neighbor John. Que é o vizinho Jones. O Jones, Isso. Pronto. Resolvido. Pior que eu cito isso no meu livro aqui, eu não estou conseguindo encontrar qual local, mas eu acho que Patópolis é isso. Como o Donald, os quadrinhos dizem, fazem parte aí dos quadrinhos americanos, né? Não ia faltar super-herói, né, gente? Nessa cidade aí, que você tem cidades dos Estados Unidos que tem super-herói. É quase uma regra do gênero lá. E os super-heróis de Patópolis? O que vocês falam deles? Vamos começar pelo mais famoso, né? Pelo menos é o que eu acho que é o mais famoso, que é o Super Pato. Aqui chamado Super Pato, né? Que a identidade secreta dele é o Pato Donald. E foi criado, o Ramon, foi criado na Itália, né? Isso, exatamente. Só que antes disso, né? O primeiro super-herói foi o Super Pateta. Ah, é? Super Pateta, que foi criado nos Estados Unidos. E o Super Pato foi criado na Itália, né? Pelo Romano Scarpa, na década de 60. Mas aí você quer falar primeiro do Super Pateta ou quer falar do primeiro? Dá o contexto. Podemos falar Super Pateta, mas na verdade eu até pensava que o primeiro a ser criado é o Vespa Vermelha. O Vespa. O Vespa, na verdade, é um personagem bem atípico, porque ele não é antropomorfizado, né? Não é um animal antropomorfizado, né? É um ser humano mesmo. E teve pouquíssimas histórias. Mas, assim, vamos situar aqui, que eu posso ver aqui, a gente corta essa parte aqui para poder procurar aqui exatamente a data, né, de criação de cada personagem. É porque o Vespa Vermelha... O Vespa Vermelha foi criado, acho que foi em 1967. Ele foi depois do Super Pateta. O Super Pateta foi criado em 1965. O Vespa Vermelha em 1967. O Super Pato. Como é que é o contexto da criação do Super Pateta, assim? O que levou a Disney a investir nessa questão de gênero super-herói e tal? Ou foi só uma história que vingou e virou foi uma história mesmo que vingou, né? Foi até na história O Ladrão de Zanzibar, que foi criada o nome aqui no Brasil foi O Ladrão de Zanzibar, né? Ela foi publicada aqui no Brasil pela primeira vez em 1966. E ele foi até desenhado pelo Paul Moore, que criou também esse personagem, um dos criadores do Super Pateta. Ele, na verdade, apareceu numa história, né, do Pateta, em que ele imagina, tem uma série de coincidências, que ele imagina que virou super-herói, que ele adquiriu superpoderes. Por exemplo, ele levou uma cabeçada por trás, né, no traseiro de um cavalo, de um boi, aí saiu voando. Ele estava com a capa, porque ele estava querendo simular, né, dando uma de super-herói, saiu voando, ele achou que ele estava voando de verdade, né? Então, essa história acabou fazendo sucesso, né? E numa história seguinte, ele apareceu já de fato como super-herói e se transformando após engolir um super amendoim, que é o que faz ele se transformar no super-herói, né? Ser super poderoso, né? Um super amendoim que tem, né, um efeito temporário. Muitas vezes ele está lá voando e de repente volta ao normal, ele cai, se estribucha do chão.
Não, mas é que nem o Capitão Marvel, né? Porque ele come o amendoim, aí muda, nosso poder até muda de roupa. Pum. Muda de Aí depois perde efeito, ele volta à roupa normal. volta. E o amendoim cresce numa horta no quintal dele. Uma horta de amendoim que ele tem. O engraçado é que ele guarda os amendoins no chapéu, né? Aquele chapéu, voa com aquilo, não cai o chapéu. Não cai. Mas tem alguma explicação de onde saiu esse amendoim? Essa horta que gera super amendoim? Não, né? Não tem uma explicação assim, mas ele simplesmente, o amendoim cresceu lá, na história que surgiu, ele cresceu, ele comeu e de repente viu que tinha superpoderes. Não tem uma origem assim anterior, não, tipo uma explosão, sei lá, atômica, em que teve uma mutação, né? Como tem nos quadrinhos super-heróis normalmente, nada disso. Que é um líquido radioativo em cima, né? Exatamente, né? Isso. Marcos, tem algum motivo por que esses heróis, essas versões heróicas dos personagens nunca foram muito para as animações? Não, é uma boa pergunta, porque na verdade eu acho que nunca houve uma discussão, né, sobre isso. Eu realmente não tenho ideia do porquê. E é interessante, né, cara? Deveria acontecer. Você já pensou uma animação de Super Pateta, Super Pato, cara? Um grupo de heróis, né? Como tem aqui Só acontece com Darkwing Duck, né? Lá mas isso foi uma criação própria, né, para o desenho animado. Claro. Ele não nasceu nos quadrinhos. E, na verdade, não é nem um super-herói assim, né? Cheio de superpoderes e tal. É mais um sombra, né, da vida. Exatamente. O primeiro foi o Super Pateta. Super Pateta em 1965, Vespa Vermelha em 1967, em 1969 o Super Pato. Isso. Foi uma história publicada em 2 partes, nos dias 8 de junho e 15 de junho de 1969. Mas só antes de passar para o Super Pato, como é o nome do Super Pateta em inglês? Super Goof. Sabe? Super Goof. Pensei que fosse outro nome, porque Pateta, a gente... porque aqui a gente acostuma falar Super Mouse, né? Só que em inglês é Mighty Mouse. O poderoso rato, o poderoso camundongo. Poxa... O Super Pato, cara, eu ficava fascinado com ele, cara. Porque eu via, pelo menos, a história que o Donald se torna o Super Pato. Que ele encontrou, ele foi, tem um negócio lá, uma casa, parece que é mal assombrada. Não, dizem que é mal assombrada. Aí o tio Patinha manda o Donald dormir lá, pra averiguar. Aí o Donald, parece que acha uma passagem secreta. Aí lá dentro tem um diário de um cara, de um outro pato, né? De uns 40 anos atrás, que ele atuava. Oi? Ele era um ladrão de casaca, daquele ladrão, era o Fantômios. Ele usava essas coisas. O Padrão pegou só a roupa do cara, usou e botou uma máscara e continuou usando aquela boina dele de marinheiro. Isso. Ninguém reconhece, que nem o Super Pateta. Aí ele pediu o Pardal para inventar umas bugigangas lá para ele, e aí ele andava com esse negócio. Aí ele tinha umas coisas tipo uma pistola de raio, que não sei o que, ele puxava da bolsa, né? A bolsa dele cabia tudo. Isso. E ele tinha umas botas que faziam ele pular mais alto, uma coisa assim. Pois é. Aí... O original, né, que na verdade era o Super Pato, ele pegou todo essa parafernália aí do Fantômios, que era um ladrão, né? Ele usava aquele tanto que inicialmente... Não, ele pegou, mas só que ele pediu depois ele pediu pro Pardal fazer mais. Eu não sei se o Pardal sabia que ele era o Super Pato ou não. Ele sabe. Engraçado que aqui no Brasil, nas histórias aqui no Brasil, o Peninha sabe que o Donald é o Super Pato e o Donald sabe que o Peninha é o Morcego Vermelho. Só aqui no Brasil, porque nas histórias lá produzidas na Itália, ambos não sabem da identidade secreta um do outro. O Borboleta, o Morcego Vermelho, eu pensei que ele é um personagem só do Brasil, tem na Itália também. Tem, já faz alguns poucos anos em que ele simplesmente virou sensação lá na Itália, ao ponto de eles começarem a criar histórias próprias do Morcego Vermelho lá, com uma pequena alteração no uniforme, né? Que no uniforme daqui o original do Morcego Vermelho ele é só a camisa, né? Como o Peninha, como os patos lá não tem calção, né?
E lá o morcego vermelho ele tem uma calça comprida, como o Super Pato tem. Essa é a Olha só. modificação. Mas ele é produzido lá, tem histórias do morcego vermelho produzidas lá. Interessantes, histórias boas, mas vou voltar àquilo que eu sempre falo, não se compara com o humor brasileiro, sabe? Aquela coisa bem nonsense mesmo que o morcego vermelho originalmente tem. Cara, eu E achava que mó não é barato tão, aí, né? Ah, não, termina de falar. e não é tão captada, entendida lá nas histórias criadas na Itália. Porque lá eles primam mais pelo aspecto super-heróico mesmo, aventureiro, entendeu? O humor, quando entra, é uma coisa muito sutil aqui lá. Não é escrachado como são as histórias do morcego vermelho brasileiras. Uhum. Eu achava o mó barato o morcego vermelho, ele tem uma corda. Aí a corda na ponta de cima tem tipo uma bolinha e a bolinha tem asas. Aí sai voando. E ele vai Sabe, pendurar na corda. é Eu a não sei como corda ele morcego. controla. Eu não sei como ele controla pra onde ela vai, sobe, desce, não sei. Exatamente. E ele Tem um tem. pula-pula também, né? E no traje dele, ele tem aquela listra, né? Que o do Peninha, ele usa uma camisa amarela com uma lista preta, né? Em volta do tronco, assim. O morcego vermelho, a camisa é roxa. Eu não sei porque é vermelho, porque ele tem só as luvas, ele tem assim, as luvas, o gorro vermelho e a máscara, né? E a capa. A capa. Mas a camisa principal é roxa. E aí ele tem uma lista também, que nem a camisa dele do Peninha. O morcego vermelho tem. Só que tem um círculo na frente da lista. E daquele círculo sai uma luva de boxe com uma mola. Como que aquilo é guardado ali, cara, sem fazer volume, né? Incrível, né, cara? Eu achei muito legal, cara. Ele tem ele tem uma história estapafúrdia, né? Acho que eu falei em outro episódio. Tem nesses Super Almanac Disney, né? Que é só história, por exemplo, de viagem, só história na praia, só história de viagem na montanha, só história de acampamento. Aí são histórias diferentes, personagens diferentes. E tem uma que mostra o morcego vermelho, vem o Peter Pan, que pedir ajuda pro morcego vermelho. Eu tenho essa história, né? Capturou todos os garotos perdidos, né? Aí ele vem pedir ajuda do morcego vermelho. O morcego vermelho vai lá na Terra do Nunca ajudar. O morcego vermelho, o esconderijo dele, né? É uma lata de lixo e que tem o símbolo dele lá. Ou seja, que esconderijo é esse? Uma lata de lixo que qualquer um pode chegar lá, jogar coisa, pegar o carro do lixo e tira. E o pior é que tem lá o símbolo dele lá. Na lata de lixo, né, que é o esconderijo dele. Lá ele se esconde, troca de roupa lá, se transforma lá. Né? É uma coisa muito bacana. Só queria. É porque a gente avançou direto no Museu Vermelho. Será que você podia falar um pouco do Fantomas, que inventou todas as sactantes que o Padrone pegou para se tornar o Super Pato? Falar do Fantomius? Fantomius o nome dele. Fantomius, isso. Inclusive, é um personagem com sucesso, né, que o Super Pato faz mais hoje do que já fazia antes, né, porque na década de 90 houve uma reformulação dele e ainda depois uma reformulação que o Super Pato hoje é um personagem bem high-tech, inclusive ele voa, porque graças a uma manopla que ele tem, né, que tem várias coisas lá que faz ele voar, que solta raio, que solta não sei o que lá e tal. Ele tem vilões agora que são alienígenas, é um grupo de alienígenas que quer dominar o mundo. Então, é uma coisa bem ficção científica, na verdade. Né? Tem um grupo de personagens coadjuvantes, né, novos, né, que não havia isso antes, que eram simplesmente os personagens mesmo da família Pato. E hoje, raramente, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, por exemplo, participam das histórias do Super Pato. Enfim, então houve um resgate do Fantomius, e na verdade fizeram muitos retcons, ou seja, voltando, né, inserindo, né, para quem não pessoas ouvintes que não conhecem o termo, né, e tipo voltar atrás e inserir na origem do personagem alguns pontos que não foram contados antes, estão agora sendo recontados, né, inserindo Nem precisa ser na origem, pode ser na história. Na história, exatamente. Mas aí, tipo assim, por exemplo, o Batman, ele teve uma vez que ele uma história que ele lutou com o Coringa, aí o Coringa fez tal coisa lá no banco, tava assaltando um banco, o Batman chegou, prendeu o Coringa, aí eles mudam, aí só que foi 10 anos atrás essa história. Aí hoje essa história mostra que o Batman detesta, uma das razões do Batman detestar o Coringa é quando o Batman chegou para deter o Coringa matou um dos reféns. Muda a história, fala isso, exatamente. Aí uma coisa assim.
muda algum detalhe, alguma coisa, isso retroativamente. Então, o Phantomius hoje tem na Itália, né, resgataram, até porque o Super Pato foi criado na Itália, né? Então já faz um tempo que resgataram esse personagem e ele tem histórias próprias mesmo sendo criadas. Logicamente, amenizando aquela questão de que ele era um ladrão, né? Então, é mais aquela coisa de ajudar, de um tipo um Robin Hood e por aí vai. Tipo eu esqueci o nome agora. Lupin, sabe quem é Lupin? Sim, pronto. Mais ou menos por aí. Só que Lupin mas ele era um cara alta sociedade, né? Sim, é o chamado ladrão de casaca, né? Uhum. Exatamente isso. É que o Lupin, com a finesse, né, que ele tinha. É que o Lupin, para quem não conhece, ele é um personagem do tempo que era da França. Ele é muito famoso na França. E ele é um cara da alta sociedade e ele é um ladrão. Só que ele é muito inteligente, comecei a fazer roubos assim impossíveis. E ele é contemporâneo do como é que é o nome? Sherlock Holmes. Inclusive o autor do pô, até fugiu o nome agora, acabei de falar. Lupin, ele queria fazer um crossover Holmes, Lupin e Sherlock Holmes. Só que o autor é Arthur Conan Doyle, né? Isso. Eu acho que é isso. Ele não deixou, isso. não aceitou. Aí o cara do Lupin inventou um personagem como se fosse Sherlock Holmes. Plagiou nas histórias para fazer uma história do Lupin e o Lupin acaba derrotando. Porque essa cópia de Sherlock Holmes não conseguiu deter o Lupin, não conseguiu prender o Lupin. E o Lupin muitas vezes ele prendia gente assim, por exemplo, o cara era um grande industrialista, só que ele qual é o nome? Abusava dos seus trabalhadores, tal, não dava os direitos, pagava pouco, exigia que eles trabalhassem muito, fazia hora extra, tal. Aí é esses que o Lupin pegava, vamos dizer assim. Ele tinha sempre um quê também de vigilante, de dar o troco, entendeu? De quem não podia, os oprimidos. Mas vamos continuar com o Phantomius, né? E é exatamente por aí a pegada do Phantomius, né? Que nesse resgate dele. Inclusive já teve até edição especial daquela série que a Panini lança, né, de luxo, né, dos quadrinhos Disney. Teve um encadernado lá em capa dura com várias histórias, 2 encadernados, na verdade, com as histórias do Phantomius. Para quem quiser conhecer, é bem bacana. Eu gosto. Agora, assim, é um ladrão, não é um super-herói. Então é bom que os leitores vão preparados. Agora, pessoal, e os super-heróis brasileiros? Os super-heróis Disney brasileiros? A gente já falou do Morcego Vermelho, falamos do Morcego Verde, né? Não quer falar da Super Pata? Da Super Pata, que também foi criada na Itália, né? Que é ninguém menos que a Margarida. E nenhum nem outro sabem que o outro é o super-herói, né? Mas ela é a mesma coisa, ela também dá uma porção de Tractana, tal. Exatamente. E eles têm uma rixa, né? Aquela rixa entre a guerra do sexo, né? Do homem contra a mulher. E no caso do macho contra a fêmea, né? Porque são animais, né? Então eles sempre ficam nessa rixa de quem prende mais os bandidos, não querem atuar juntos, né? Então um quer sempre superar o outro, né? Isso logicamente nas histórias em que os dois participam juntos, porque separadamente nas histórias nenhum menciona o outro. Cara, eu lembro uma história dos dois juntos, que era assim. Chegou o tio Patinhas e foi chamar o Super Pato. Pô, ele não sei o que queria fazer, acho que ia fazer uma transferência de dinheiro, que é muito dinheiro. Aí ele falou assim, pô, preciso de um herói, então chamar um super-herói para tomar conta, proteger. Aí ele chamou o Super Pato. Eu não sei como. Ele foi chamar o Super Pato não topou. Não, acho que foi falar com o Donald. Aí o Donald falou, fala com o Super Pato. Depois o Donald voltou, não, o Super Pato não topou, ele não é capanga de ninguém e tal, não... Pô, você pode contratar segurança? Por que não contrata? Não, se você é muito caro e tal. Patinha, né, sovina pra caramba. Não pode, isso aqui. Aí tá bom. Então, aí foi pedir pra Margarida o contato da Super Pata. Aí a Margarida, tá bom. Aí ele falou assim, que ótimo que você vai falar com ela, porque o Super Pato não topou. Aí a Margarida ficou pé da vida. Como assim? A Super Pato foi segunda opção? Então não sei o quê.
Aí ele ficou pela. Aí não aceitou também. Aí o tio Patinha falou assim: quem precisa de heróis? Eu posso fazer um próprio herói. Aí foi lá e vestiu, tipo assim, aquele traje dele, que é azul, um desenho, na história quadrinha vermelho, ele botou preto. E botou uma cartola, só que a cartola dele descia, tipo, até o bico, entendeu? Ficava cobrindo os olhos e ficava uns furos pros olhos. Se chamou de o Cartola Mascarado. Aí a arma dele, o negócio dele, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha é que acima, ao topo da cartola, abria e subia um canhão miniatura, cara. Um canhão mesmo, daquele antigo. Aí ele tinha uma cordinha que ele puxava e disparava uma bolinha de canhão. O canhão disparava. Aí ele começou a fazer propaganda disso. Cartola Mascarado, o terrível Cartola Mascarado vai proteger. Aí o patrão de uma vez ficava lendo tudo. Que Cartola Mascarado? Eu não vou falar. Aí eles foram lá, aí no dia da transferência, eles foram lá ver, né? Por de curiosidade, pra saber quem é esse Cartola Mascarado. Aí chegou lá os metralhas pra roubar o negócio. Só que os metralhas, eles trouxeram um negócio tipo um escudo. Sabe aquele escudo da tropa de choque? Transparente? Sim. Tipo um escudo desse. Aí chegou, eu não sei o que aconteceu, chegou o Super Pato e falou assim. Aí só quando eles chegaram lá, para ter os metralhas, foram pegar uma armadilha de patins. É uma rede, aí pum, prendeu os dois. Aí eles ficaram, não sei o que, sai daqui, deixa eu. Aí, pô, você tá com o pé na minha cara, não sei o que. Aí ele, não, deixa eu trabalhar. Aí conseguiu arrebentar o negócio, aí foram lá brigar. Só que chegou o Super Pato, puxou a pistola laser e atirou, né? Disparou. Só que o raio bateu no escudo e foi no rabo da Super Pata. Aí reclamou, aí falou assim: pô, vê onde você atira, sua mira, isso é muito ruim. Deixa que eu resolvo isso. Aí ela chegou e ela tem um óculos, né? Um visor lá. E ela disse que com esse visor, ela ia hipnotizar eles. Aí ela lançou o poder do visor para hipnotizar, só que a mesma coisa, o escudo parou o negócio. E hipnotizou e refletiu. Aí hipnotizou ela e o Super Pato. Os dois. Aí foi uma parada catatônica. Aí chegou o Cartola Baixado e falou assim: não dá pra contar com ninguém? Quer alguma coisa bem feita? Faça você mesmo. Ele chegou e atirou com aquele o mini canhão. Só que aí a bola não foi muito longe, cara. Ela caiu no chão e foi quicando. Só que eram 3 irmãos metralha, né? E o que tava segurando o escudo, ele tava tipo assim, com o pé na frente. E o escudo, tipo assim, o escudo não tava tampando o pé dele. Não sei se tá entendendo. A bola foi quicando e caiu em cima do pé dele. Aí começa a gritar de dor, aquele negócio de desenhar, largou o escudo, aí ficou pulando, segurando o pé. Aí, isso aqui, Cartola Mascarado terrível mesmo, isso aqui e tal, aí saiu correndo. Pois é, o Cartola Mascarado, tio Patinhas. E, inclusive, continue. Aí no dia seguinte, né, no jornal, o Cartola Mascarado deteve o metralha, não sei o que e tal. Aí e acabou, e o Padonha, o Pargarino também lendo, cada um na sua casa, né? Mas quem será esse Cartola Mascarado? E você sabia o que era? Foi a dose, né? Aí tinha uma roupa do tio Patinho, só que de outra cor. Eu acho que tinha uma capa também. Uma capa, a Cartola. Quem será o Cartola Mascarado? Só uma máscara assim cobrindo os olhos. A cartola descia, como se tivesse enfiado na cabeça dele, até o bico. Aí tinha 2 furos na cartola para os olhos. É muito engraçado. Mas que você falou também você falou do Super Pato, que tinha umas armas high-tech. Eu me lembro uma história do Super Pato também, que é assim, e pelo desenhista, dá pra ver que foi feito dava pra ver que foi feito na Itália. Então, aí foi trazido para traduzido. Aí assim, o Super Pato, eu queria contar essa história, só que eu não tinha oportunidade antes. O Super Pato, ele tava tendo uma briga do Tio Patinhas, aí não sei, acho que é o Patacôncio, é um dos rivais dele. E eles estavam lançando um refrigerante. Aí estavam, tipo assim, inundando a cidade inteira com propaganda do refrigerante. Aí faziam promoção e tal, e cada um tinha refrigerante. Aí o que aconteceu? Isso estava causando muita confusão. Aí o Padrão ficou de saco cheio, foi lá assistir o Super Pato e decidiu ferrar um plano pra ferrar com os dois, né? Só que o que ele foi? Foi roubar. Ele não tinha dinheiro em plano dele. Aí ele foi roubar o dinheiro dos sobrinhos, que pegou lá o cofrinho deles, que era um porquinho, né? E guardar um dinheiro. Aí, moedinha, aí foi roubar. Aí pegou, agora. Aí puxou uma pistola lá. Vou usar aqui o desintegrador molecular. Aí, pum, atirou no cofrinho e não fez efeito. Aí, o quê? Então vou usar o não sei o que lá, iônico. Aí tinha uma outra arma, pum, também não funcionou. Aí foi tirando a arma e falando uns nomes esquisitos, entendeu? Vou usar
o desestabilizador atômico, vou usar o não sei o que lá, vou usar o... Cada nome é esquisito. E foi atirando, não foi funcionando. Aí, mas esse negócio aqui é impenetrável? Aí ele foi botar... Aí falou, como é que eu vou arrombar esse cofrinho? Aí ele foi botar em cima de uma mesa pra deixar lá, entendeu? Só que ele botou meio na beira e o negócio caiu no chão e quebrou, que é de cerâmica. Aí pegou o dinheiro, foi lá e comprou. Qual é o nome? Foi lá nessas maquininhas que vende refrigerante, aí comprou o refrigerante do Patacôncio e o do Tio Patinhas. Ele foi lá e misturou os dois em igual proporção. Aí chegou lá disfarçado, foi no escritório do Tio Patinhas e vendeu a fórmula pra ele. Não, olha aqui, tal. Prova, ele falou, caramba, é muito bom. Aí vendeu pro Tio Patinhas a fórmula, o Tio Patinhas... Aí o Tio Patinhas comprou. Aí ele foi lá e vendeu o Patacôncio também, disfarçado. Comprou. Só cada um botou um nome diferente. Tipo assim, um botou assim, Super Cola, o outro Soda, não sei o que lá. Aí quando eles foram ver, as pessoas vão beber, foram ver que é igual. Aí eles, caramba, você roubou. Aí eles foram se enfrentar, né, se confrontar, porque um tava achando que o outro roubou a fórmula dele. Aí quando eles começaram a brigar lá, se atracar, chegou o Pato Dono disfarçado, né, aí tirou o disfarce, pá, o Super Pato. Não sei o que, eu fiz isso pra você aprender uma lição. Aí voltou pra casa, falou pro sobrinho, não, que foi descobriram, né, que tinham roubado eles, o cofrinho. Aí falou que foi o Super Pato, que pediu um empréstimo, aí devolveu com dinheiro, aí saíram e foram... Esse dinheiro que o Tio Patinhas e o Patacôncio comprar a fórmula dele, né, que ele tava disfarçado, eles foram sair de férias, foram viajar pra não sei onde. Aí acabou a história assim. Aí, não, mas eu só contei isso porque você falou que é high-tech, por causa dessas armas dele. Ele, não, vou usar aqui o desintegrador atômico, o desestabilizador molecular, o raio iônico, o não sei o que, aí foi usando. Cada arma diferente, não conseguiu arrombar o negócio. Mas, sim, mas só perguntar, Super Pato não tem relação com fantômios, não, né? Não, tem não, nenhuma. Aí pode tem... até... Opa, fala. Não, vamos falar da borboleta púrpura. É isso. Eu ia até falar, porque assim, a gente está falando dos personagens, dos super-heróis criados aqui no Brasil, né? Aí a gente tem, como a gente já falou, né, do Morcego Verde, que é o Zé Carioca, né? Que o Zé Carioca se inspirou, porque era fã do Morcego Vermelho, aí se inspirou para fazer o... É fã? Não sabia não. É fã do Morcego Vermelho. Aí ele criou, né, o Morcego Verde e tal. Nos anos 90, né, houve uma reformulação do personagem, né, que ele ficou mais parecido com o Batman, né, mudou o uniforme, né, ficou mais sombrio, né, entre aspas, né, bem bacana. Numa HQ que se tornou clássica, já antológica, né, logicamente criada aqui no Brasil, que era o nome era O Cavaleiro das Dívidas, uma sátira ao Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, né, que houve uma reformulação, né, do personagem. E o engraçado é que existe também um outro super-herói lá também na Vila Churupita, né, lá que concorre com o Morcego Verde, que é o Capitão Porreta, que é o Pedrão, o amigo do Zé Carioca, né? É muito bacana, cara, que o Capitão Porreta, ele vem fantasiado assim, tipo, com um lutador de capoeira, né? Ele luta capoeira. Só com uma máscara, sem camisa e com aquela calça branca, né? E ele é sempre acompanhado do sidekick dele, né? O ajudante dele lá, que é o Afonsinho, que fica tocando um birimbau. Enquanto ele luta, o Afonso fica do lado tocando birimbau para fazer a trilha sonora. Temos outros personagens também criados no Brasil, como o Zorrinho. Na verdade, os Zorrinhos são três. Eles são o Guinho, Zezinho e Luizinho, que eles se vestem de Zorrinho e atuam juntos, e todo mundo pensa que é um só, mas na verdade são os três, né? São três em um. Todo mundo pensa que só existe um Zorrinho, mas são os três. E foi criado até por Ivan Sandberg aqui. E tem um outro personagem brasileiro também, super-herói, que é a Borboleta Púrpura, que ela é a identidade secreta da Glória, que é a namorada do Peninha, e criada no Brasil também. A Glória criada no Brasil também, e a Borboleta Púrpura também. E foi criado um clube, né, o Clube dos Super-Heróis, que é uma espécie de Liga da Justiça da Disney. Foi criado aqui no Brasil. Eu me lembro dele, uma história. Uma história não, veio uma revista especial de só história desse clube. Isso, praticamente foi. E você deve ter visto, eu acho que também um número da edição extra, que foi em que eles surgiram, foi em 1986. É o Clube dos Heróis. E foi criado aqui no Brasil
Tá? Ele junta alguns super-heróis criados aqui no Brasil com outros também, que já foram criados em outros lugares, como tem o Super Pato, tem a Super Pata, tem o Vespa Vermelha. Tem o... Vespa Vermelha. Então, eles fazem parte desse grupo. Aí, Super Gilberto, né? E tem o Super Gilberto, aparece também. O Gilberto é o sobrinho do Pateta, que é inteligentíssimo. Exatamente. Aí, em 2008, cara, na Itália, eles fizeram, pode-se dizer, uma repaginação, né, do Clube dos Heróis, né, que foi criado aqui no Brasil. Eles criaram os Ultra-Heróis na Itália, que é um grupo que tem todos esses super-heróis que tinham no Clube dos Heróis, como o Morcego Vermelho e tal, e criaram outros heróis. Até o Gastão é um super-herói, o Gansolino é um super-herói. E esse grupo ele foi montado pelo Tio Patinhas, pelo Cartola Mascarado. E todos eles têm um uniforme único, igual, como os X-Men no começo, entendeu? Que todos eles eram um único uniforme, iguais, idênticos, não são os uniformes originais de cada um, não. E o maior inimigo dos ultra-heróis é um grupo de vilões, que é o Bad Seven, que o Bad Seven é um grupo que é liderado pelo professor Gavião, né? E tem os Irmãos Metralha, João Bafo de Onça, o Mancha Negra e o mantenedor, né? O chefe desse grupo, que é o que banca, né? Que é o Pataconce. Então, mas eles como eles mesmos, né? Eles não têm nenhuma identidade vilanesca. É tipo assim... como eles mesmos, esses vilões. E para você ter uma ideia, até o Squalidos é do grupo lá do Ultra Heróis também. Agora tem e também o Mickey faz parte desse grupo, só que sem nenhum traje, sem nenhuma identidade heróica. Ele tá como o Mickey mesmo, né? Que é com toda aquela experiência dele, né? Sem identidade, não, todo mundo sabe que é ele. Ele faz parte, é o Mickey. Não, sim, mas o Mickey sabe que, por exemplo, o Super Pato é o Donald? Sabe. Nos Ultra-Heróis sabe, né? O que não acontece nas histórias normais, né, de linha. Né? E fazer uma pergunta. O Gastão, ele heróica dele, trevo alguma coisa, né? Isso. Trevo o Gastão é o trevo de 4 folhas. É o 4 folhas. O Gastão é o 4 folhas. O Gansolino é o Ganso de Aço. O Esquálido está com ele mesmo, entendeu? Sem identidade secreta nenhuma. Mas quem são? É o Super Pato? É o Super Pato? O Ultra Heróis é o Super Pateta, Morcego Vermelho, Super Pato, Super Pata, 4 folhas, que é o Gastão, o Ganso de Aço, que é o Gansolino, o Esquálidos e o Mickey. E o idealizador e o mantenedor da equipe é o Cartola Mascarado, o Tio Patinhas. Ele tá como Cartola Mascarado. Mas todo mundo sabe que ele é o Tio Patinhas, não, né? Não sabe. Pô, que legal. Muito legal. E são esses os justiceiros de Patópolis. Caramba. E eu acabei esquecendo, que eu falei da Vila Churupita, né? Que tem o Morcego Verde e o Morcego Verde e o Capitão Porreta. Tem o Super Galo também, que é o Zé Galo. Embora a intenção do Super Galo, né, não é nem ser um super-herói, é mais para se exibir, né, para a Rosinha, né, a namorada do Zé Carioca, né, que ele é doido por ela. Né? E tem nessa reformulação do Morcego Verde, né, da década de 90, né, aí foi criado também o Nestor Robin, que já dá para saber que é o Robin, né, que é o Nestor como auxiliar o sidekick do Morcego Verde. Né? E tem também, né, um dos sobrinhos do Zé Carioca, né? Ele tem 2 sobrinhos, o Zico e o Zeca. E o Zeca é um super-herói mirim, né? Que é o Paladino Implacável. Ele defende a criançada, né? Das traquinagens, né, da galera e tal, da meninada. Que são esses os super-heróis brasileiros, Disney brasileiros, né? Caramba. Mas o traje do Tio Patinhas, de Cartola Mascarado, eu vou procurar aqui na internet depois. Esse Vespa Vermelha, cara... Como Ultra-Heróis, o traje dele é diferente, tá? Do que daquele que apareceu originalmente. Mas o Vespa Vermelha, eu sempre achei ele muito sem sal, cara. Ele apareceu numa história do Mickey, né? Do Mickey do Pateta, a primeira vez que apareceu... Aí diziam que ele é já um super-herói antigo e tal. E não mostra a identidade secreta dele, né? Não. Ele apareceu em poucas histórias, entendeu? E é aquilo que eu tava falando, né? Que ele é um personagem humano, né? Ele não é um animal antropomorfizado. Só que, apesar disso, ele tem 4 dedos, né? Como todos os personagens, né, da Disney, né? Ele não tem 5 dedos, apesar de ser humano. E ele, como eu falei, né, ele foi criado em 1909,
e 67, mas ele teve poucas histórias. Ele não teve nenhuma história, como é que se diz, única dele, entendeu? Só ele mesmo aparecendo na história, sempre com outros personagens. Então, ele teve, foram 23 ou foram 24 histórias só que ele participou, HQs, em toda a história dos quadrinhos. Porque eu só vi ele nesse especial de super-heróis que eu falei, da década de 90, que eles se reuniam, né, Clube dos Heróis. Foi ali que eu vi, a primeira vez que eu vi ele, eu só vi ele ali. Aí depois que eu fui procurar, né, que com internet e tal, que eu fui, achei a primeira história dele e tal, aí mostrou lá alguns quadrinhos, ele com o Mickey, com o Pateta. Pois é, foram só 24 histórias, HQs que ele participou. Depois caiu no esquecimento. Né? E, na verdade, a maioria das histórias em que ele participou foram todas aqui criadas no Brasil. A maioria, praticamente tudo. Para você ter uma ideia de que ele apenas surgiu porque havia necessidade dele naquela história e acabou-se. E é isso. Poxa. Gente, tem muito mais coisa? Eu acho que não. A gente pode ficar... Não, só falar do Morcego Verde, que tem, como é que é? Foi uma paródia de Dawn of Justice. Como é que foi? Que é Batman, Superman, Dawn of Justice, aí tinha o Morcego Verde, não sei quem. Aí tinha a... Você sabe como foi isso, Ramon? Não, eu não tô captando Não, uma acho que assim, paródia. é uma história... É uma paródia do Morcego Verde com outro herói. Aí teve uma paródia do filme Batman vs Superman, Dawn of Sim. filme. Não. Na verdade, não teve uma paródia desse Batman vs Superman. É que, na verdade, na década de 90, já nessa reformulação do Morcego Verde, ele teve um crossover com o Super Pateta. Que é o seguinte, cara. Ele tá nessa história, o Morcego Verde estava simplesmente acabando com a raça dos cobradores, né? Tudo que era cobrador que ia cobrar alguém, ele chegava lá e dava um sarrafo, né? Assustava e tal, espantava. Né? Então ele estava causando um terror. Aí o que aconteceu? De repente aparece o Super Pateta lá, né? Que apareceu lá pedindo para ele parar com isso, senão ele ia ter que parar o Morcego Vermelho à força, né? Pra você ter uma ideia. Aí tem umas tomadas assim, bem super-heróicas, né? A ideia era essa, né? Fazer uma sátira bem com o Super Pateta assim no alto. Parecia mesmo no filme Batman e Superman. Só que foi com anos de antecedência, né? Aquela tomada que o Morcego Verde tá embaixo, assim, o Super Pateta flutuando lá e os dois conversando e o Superman ameaçando ele, né? Que parasse com aquilo. Incrível, cara, isso daí. Isso é 1994, pra você ter uma ideia. Pô, mas... Pode falar. Não, vai, fala. Termina aqui, eu tenho umas coisas aqui. Aí, recentemente, há pouco tempo, na época do filme, né? Aí até alguns quadrinistas aqui, né, até mesmo do Brasil, fizeram umas desenhos, ilustrações bem bacanas com relação a isso. Né? Aí não tem aquela, por exemplo, tem aquela famosa frase do filme Batman vs Superman, que o Batman fala assim para ele, você sangra? Pergunta assim, né? Enquanto ele está embaixo e o Superman flutuando. Aí teve até um artista aqui brasileiro que fez uma ilustração, uma paródia assim, de 2 quadrinhos só. No caso era o Morcego Verde, né? Olhando assim para o Super Pateta, e o Morcego Verde pergunta: você samba? Fazendo uma paródia. Eu tava procurando isso aqui e eu encontrei. Qual é o nome? Ele é uma capa de uma revista do Zé Carioca, tá assim, Morcego Verde e a Mulher Gatinha. Aí você vê que é a Rosinha, né? Só que a tá com Rosinha. um traje que nem o daquela mulher gato do Tim Burton, só que sem aquele remendo todo. Só é Cara, preto. essa é uma fase maravilhosa, cara, desse personagem. Você não tem ideia, cara. Quem puder acompanhar, houve muitas republicações dessas histórias já nos anos 2000, nos anos 2010, em almanacs do Zé Carioca, tudo pela Abril. Mas originalmente é de 1994 em diante, né? Praticamente no final da primeira metade da década de 1990. Então, as histórias muito bem elaboradas, os desenhos, putz, cara, desenhos mesmo fuderosos, vamos usar essa palavra, pesada, sabe, cara, com tomadas mesmo assim de quadrinhos de super-heróis, cara, com um pouco mais de apuro, assim, né? Não vamos dizer realista, claro, porque não é bem realista, mas bem detalhados, sabe? Foi criado até um novo personagem, que é o Comissário Gordon, né? Que seria lá o comissário lá que acompanhava o Morcego Verde. Então, umas histórias muito bacanas, cara, e muito engraçadas, cara, muito,
E eu vou sempre dizer isso, vocês vão se cansar, mas eu vou dizer, o humor brasileiro dos quadrinhos Disney é demais, cara, é incomparável. O que eu queria falar aqui, só citar que tem uma capa aqui do Zé Carioca, que tá tipo assim, tá o Zé Carioca de um lado e um outro cara do outro. E tá tipo assim, um morcego vermelho no meio, separando os dois, só que o outro cara é uma paródia do Bane, entendeu? Exatamente. Essa história já foi uma história inédita, já com a retomada, né, da produção de quadrinhos Disney que a editora Abril fez, né, lá em 2012 e 2013. Teve um breve período, uma retomada, aí teve essa história inédita, que era ele encontrando o Bane. E o nome era Bane, só que escrito B-E-I-N-E, né, como se pronuncia, né, desse personagem, com a paródia do Bane. Teve um Coringa também, né? Sim, também. Tudo dessa fase aí. Poxa. Bom, O papo tá bom. Só pra fechar aqui, qual os heróis prediletos de você? Se tem um aí. o universo Disney? Super É, Pateta. Super Pateta não, perdão. Super Pato. O meu é o Morcego Vermelho. Incrível que pareça, eu sou fãzaço. Um dos meus melhores é o Zé Carioca, mas o meu super-herói preferido não é o Morcego Verde, é o Morcego Vermelho. Queria agradecer aí o Renegado, Max Ramones, por essas horas e horas de Patópolis, Pato Donald e Tio Patinhas. Rendeu bastante. Acredito que em breve a gente consiga fazer um DuckTales, né? Convencer o Delfim a participar, Ah, que legal. fazer Grande ele Delfim. arrumar tempo. E aí, Isso. é isso. Considerações finais, Renegado? Bom, o que eu posso dizer? Vão ler o Walt Disney, né? É isso aí. A gente falando aqui de Disney, né, de quadrinhos Disney. Então, eu tenho um dos meus livros aí especificamente sobre quadrinhos Disney, que é o Entre Patos e Ratos, a epopeia dos quadrinhos Disney, que por meio de uma história, né, cronologicamente contada e com muitas curiosidades e tal, eu conto toda a trajetória dos quadrinhos Disney, desde que foi criado, né, até os dias de hoje, em todos os países em que produziram, né, esses personagens, logicamente com ênfase no Brasil. E aproveitar também que qualquer dia que eu montar uma caravana para Patópolis, tá, vou pedir para vocês divulgarem, tá, para a gente fazer uma turnê lá por Patópolis. Tudo bem? Eu vou pedir o patrocínio do Tio Patinhas para isso, embora eu ache muito difícil. Mas vamos tentar, quem sabe, né? Se eu disser que é o Patacons que vai patrocinar, o Tio Patinhas na mesma hora vai liberar um dinheirinho para gente. Beleza? Beleza. É isso aí, gente. Esse podcast se autodestruirá em 5 segundos.